Nada é do nada. Profundo. Vamos entender, olha. Nada parte de graça, aleatório. Existe sempre um ou vários estímulos por trás de nossas vontades repentinas. Despertar. Às vezes bate uma vontade do nada, um desejo de comer um chocolate ao leite bem gostoso. Vai ver, foi a propaganda que passou atrás do ônibus, né? Verdade. A ciência ela já comprovou várias situações. Existe uma pesquisa da Universidade da Califórnia e na George Washington University, nos Estados Unidos, onde mostra que diferentes propagandas provocam níveis de atividade cerebral variados nas regiões responsáveis pelas tomadas de decisão. Os marqueteiros já entenderam isso bem rapidinho. O nosso cérebro, ele percebe tudo. Ele processa às vezes de maneiras inesperadas. Tipo, do nada. Exatamente. A gente se influencia pelos argumentos, pelas cores, pela música. Tudo já foi estudado. Você já viu aqueles vídeos em que uma pessoa começa a rir no metrô e de repente tá todo mundo rindo? Olha, a todo momento nós somos estimulados por algo, e pode ser por qualquer coisa. Ao passo que a todo momento também despertamos algo em alguém. Já pensou nisso? Desde o nosso bom humor ou mau humor, até a roupa que a gente usa ou um bocejo que a gente dá. Inclusive, já percebi que se você quer ver se alguém está te olhando, basta você bocejar. Legal! E tem também o aspecto emocional e vibracional. Sim, e no aspecto espiritual, então, a gente pode se aprofundar mais ainda. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção descobrirás a qualidade de tua sombra. E se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Muito bom! Pedro Apóstolo, aquele que reconheceu Jesus como verdadeiramente o Cristo de Deus, por isso mesmo se tornou essa referência para as pessoas, inspirava a fé, a cura, a esperança. Porque veja bem, pode parecer que as atitudes ruins impactam mais, só que na verdade eu vejo de outra forma. Eu acredito que os bons exemplos marcam muito as pessoas ao bem e pela eternidade. E Jesus está aqui para comprovar isso. E esse texto, Que Despertas, onde mostra que cada um de nós precisa refletir sobre o que desperta no ambiente em que estiver. Seja de forma inconsciente ou consciente, nós disparamos pensamentos e sentimentos em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor a todo momento. Pois é, basta ver a diferença no ambiente quando o nosso humor tá bom ou não tá muito bom. Se estamos naquele dia mais inspirados
ou mais introspectivos. Então vamos fazer um exercício aqui? Bora. Faça uma lista dos 5 assuntos que as pessoas mais gostam de falar com você. Qual será, hein? E nesse contexto, qual elas mais se aproximam? Vamos pensar? Porque isso revela muito, não exatamente sobre você, mas sobre o que você representa para as pessoas à sua volta. E é isso que você desperta. Você é aquilo que as suas atitudes expressam. Mas, como assim? Assim. Compartilhei com você o post da Laís sobre maus tratos com animais, você viu? Vi sim. Que desumano. Onde já se viu tratar os animais daquela forma? Nenhum ser vivo merece isso. Nesse domingo, ela encontrou mais de 30 filhotinhos em condições deploráveis. Daniel, eu vi uma matéria que tem muito a ver com você, cara. É sobre os benefícios de ter um animal de estimação. Pô, cara, legal, eles são excelentes amigos, tanto dos cachorros quanto dos gatos. Aí, Ricardo. Ei. Sério que foi aquela que você me indicou, cara? E aí, cara, gostou? Já chegou naquela cena épica? Sim, aquela cena foi muito boa. Que efeito bem elaborado. Também achei da hora demais. O Charleston vai herdar o trono do Rodanoff? A Ivanine teve uma prova de renúncia incrível. A gente tem que discutir sobre isso hoje. Sim, sim. Oi, Raizol, tudo bem? Ai, amiga, melhor agora que estou. Ultimamente tenho andado muito mal. Tem uma nuvem nublada na minha atmosfera. Olha, amiga, você pode estar num ciclo astrológico negativo. Mês que vem é seu ano novo solar. Você pode estar sob grandes influências. Logo, a lua chega em Áries, então você vai se sentir mais ativa, com mais energia. E o botão. Carla, vem cá, posso te fazer uma pergunta? Pode, até 2. Então, você que é mais ligada nesse negócio de espiritualidade, eu tenho ouvido muito que nós precisamos dar mais atenção para nossa intuição, dar mais ouvidos. Tá, mas como é que eu faço isso? Alfio, a gente precisa estar em sintonia com o bem, com o universo. Isso se dá criando uma atmosfera de paz e amor em volta da gente, sabe? Por exemplo, com as conversas boas que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoalmente e virtualmente? Isso. Os espíritos de luz e os nossos anjos da guarda têm o papel de nos ajudar através das nossas intuições. E nós nos conectamos com eles através das preces e orações. Entendi. Quantas pessoas já se aproximaram de você para conversar, para pedir conselho, para desabafar, para receber um abraço, um apoio, contar uma novidade? Então, meus amigos deste mundo, nós despertamos nos outros o melhor ou o pior deles. Então, vocês concordam que não dá para viver como se a nossa vida, nossas falas, qualquer movimento que a gente faça, uma música alta que a gente cante, não cause impacto em alguém, não é verdade? Nós provocamos muitas coisas nas pessoas, disparamos ações nelas. Olha para a realidade de hoje na internet. Todo meme surgiu de alguém. E tudo parte de alguém, de uma pequena célula humana. Mas vamos pensar sobre isso num texto com esse título do escritor Paiva Neto. É preciso manter a atenção constante aos acontecimentos, por menores que sejam, porque se podem transformar em grandes. Diante da extensão do mundo, um ser humano é minúsculo, mas como é imensa a sua importância, portanto, dos seus atos também. Valho-me como exemplo da Primeira Guerra Mundial. Vocês querem ver só uma coisa? Quem matou, em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando e a esposa Sofia, desencadeando mesmo como pretexto, a partir da Sérvia, a pequena Sérvia, a Primeira Grande Guerra? Foi um estudante, uma minúscula célula humana. Não significa que eu esteja desfazendo do seu valor como ser, mas necessito formar uma comparação. As nossas atitudes também, por menores que sejamos, refletem no alto. A coletividade somos nós multiplicados. É como se fosse uma charada pedir decifração. Um emaranhado de destinos estabelecendo roteiros nem sempre agradáveis. Para o Criador, todas as suas criaturas são importantes. É urgente que aqueles que influenciam o mundo entendam que o ser humano é patrimônio divino antes que seja tarde. Recordemos um antigo ditado que avisa:
o graveto é que derruba a panela. Amo! Percebem? E gente achando que só os influencers digitais eram os influenciadores? Não! Amigo, não. Antes do mundo ter internet, já funcionava assim. Pois é, e vamos seguir uma lógica crística, porque o Cristo é o coautor do planeta. Todo mundo está aqui na Terra e nós formamos, então, a humanidade. O fato de estarmos todos aqui é porque a nossa origem é a mesma. Deus, que também podemos chamar de universo, natureza, energia sublime. E se todo mundo vem do mesmo lugar, da mesma criação, isso faz de nós o quê? Irmãos. E a fraternidade é um grande fator pra gente pensar que, yes, honey, somos responsáveis por aqueles que habitam o mesmo planeta na condição de irmãos que todos somos. Então faz diferença ser um bom irmão para que seu irmão ou irmã seja uma boa pessoa, um bom professor para ter bons estudantes, um bom amigo para termos pessoas boas ao nosso redor ou para estimular o bem no outro. Um bom cidadão para ter uma sociedade melhor e pelo menos fazer a sua parte, né? E ter a consciência tranquila. Verdade, até porque isso não está exclusivamente apenas na nossa mão. A gente só precisa fazer o melhor, melhorar o nosso infinito particular, que respinga nas vidas ao nosso redor. O André tá profundo hoje, hein, gente? Então, assim, responsabilidade. Tá, tudo bem, essa palavra sempre vem com aquele peso dos nossos pais, das pessoas mais velhas, mais maduras, e parece aquela coisa chata de obrigações e restrições do divertimento. Mas, na verdade, não é só isso. É só um senso de responsabilidade. Okay. E Jesus conta uma parábola que eu uso muito na minha vida como exemplo. É a parábola dos 2 filhos. Vocês conhecem? Um pai tinha 2 filhos, aí chegou no primeiro e disse: então, filho, preciso que você vá trabalhar hoje lá no meu serviço. Aí esse filho disse: tá bom, pai, pode deixar, mas esse filho não foi. E aí ele foi lá no segundo filho e falou assim: filho, preciso que você trabalhe hoje lá no meu serviço. Aí ele falou que não ia não, simplesmente não ia. Mas acredita que ele foi? Deu um arrependimento e ele foi. E aí Jesus pergunta para as pessoas que estavam ouvindo essa história quem tinha feito o que o pai queria. E todos concordaram que o filho que disse não, mas fez. E depois disso ele revela que era mais fácil as meretrizes e os cobradores de impostos, que naquele contexto as pessoas que sofriam muito preconceito, parte ainda é, né? Então falava que era mais fácil eles entrarem no reino dos céus primeiro, porque o pessoal lá não acreditou em João Batista, que foi o precursor de Jesus, e ainda condenavam ele e não se arrependeram por isso. Mas muitos cobradores de impostos e as meretrizes creram. E Jesus mostra ali que o que agradava o Pai, que pode ser substituído por toda a figura de respeito na nossa vida, era aquele que fazia. O filho do não até negou, mas até aí existe um turbilhão de coisas que nos fazem pensar sobre. E o senso de responsabilidade nos torna mais responsáveis, não sei outro adjetivo. Conscientes, sensatos. Enfim, o que motivou ele a fazer era o compromisso e respeito que ele tinha pelo pai, com a família em si. Então, quando a gente entende que a gente tem compromisso com os outros, tudo fica mais fácil de ser entendido, você reflete sobre e toma a decisão mais coerente, sem negar de cara, sabe? Sim, tipo o exemplo dele mesmo, que negou de primeira, mas depois pensou sobre isso, que é algo muito comum. Pois é. Bia, você por favor pode guardar a louça enquanto eu tô aqui organizando o armário? Ah, não, Roberta. Não tem como não. De verdade. Agora não dá. Poxa. Então tá bom. No início, a gente falava sobre sermos o que nos importamos, certo? Certo. Se você se importa, você estuda, você se aprofunda muito com uma coisa e você acaba se tornando uma referência naquilo. Tem razão. E isso tem um aspecto muito importante, porque muitas vezes a gente está deixando de se importar com o ser humano em si,
com nosso irmão em humanidade. Pois é, muito ruim isso, né? E existem tantas coisas para se importar, né? Que a gente acaba esquecendo do essencial. Não foi à toa que Martin Luther King Jr. disse que, ao longo do caminho da história, uma das maiores tragédias do homem tem sido o seu limitado interesse pelo próximo, seja este tribo, raça, classe ou nação. E isso tem um grande impacto, porque quando a gente começar a se importar que nossa simples presença, calada, em um lugar pode transmitir algo, comunicar algo e daí disparar atitudes e pensamentos nos outros, nós começamos a mudar de atitude. Jesus disse que seremos responsáveis até pelo tio que proferimos. Pois é, até pelo tio. Todos os nossos pormenores têm algum efeito. Tendo consciência disso, a ideia é que comecemos a ficar ligados, ter mais bom senso. Sim, não é ficar sorrindo o tempo todo, embora para algumas pessoas isso seja muito bom. Mas às vezes você precisa se impor quando tem algo errado acontecendo e agir não porque tem gente olhando. A motivação precisa ser de dentro para fora. Porque queremos, porque nos faz bem. Ainda bem que você falou disso, porque esse é o aspecto espiritual que é primordial para o nosso entendimento. Quando a gente falou sobre a fofoca, a gente citou a importância que os espíritos de luz, as almas benditas, dão às boas conversações. Porque elas podem nos beneficiar muito, e há muitos espíritos, assim como uma conversa negativa pode atrair espíritos que se afinam pela maledicência, por exemplo. Então, se a gente pensar nessa perspectiva de uma outra dimensão, faz a gente entender que somos passíveis de influenciar e sermos influenciados por espíritos. Na verdade, todos somos, mas a diferença é que estamos numa condição terrena material. Então, por exemplo, mesmo você sozinho, numa calçada, pode atrair vibrações, algum tipo de energia espiritual só pelo pensamento. Por isso que estamos insistindo nisso, que nossa existência por si só já dispara algo em alguém na Terra ou no céu da terra. Mesmo sendo esse alguém espiritual. E foi até o próprio Paulo apóstolo que aprendeu com o Divino Mestre e destacou que nossa vida está cercada de testemunhas invisíveis. Verdade. E isso é tão real. Existem vários relatos, incluindo na radionovela Sexo e Destino, uma produção incentivada pelo radialista Paiva Neto, realizada pela gravadora Som Puro, que é uma obra literária de André Luiz, psicografada pelo médium Chico Xavier e Valdo Vieira, que até fala sobre a bebida alcoólica que quase nunca o indivíduo consome sozinho. Quando a gente abre uma pequena brecha no nosso dia com um pensamento que não é muito bom, nós sofremos a influência de espíritos ignorantes, assim como essa interferência pode ser pela espiritualidade superior. Vejam os nossos anjos da guarda, essas almas benditas que a todo momento sopram em nossa consciência aquilo que devemos fazer de certo. Exatamente! A gente é assim mesmo, uma maquininha que contagia no bem ou contamina. E é melhor que seja por contagiar. Tipo a prece aos homens de boa vontade de São Francisco de Assis, naquele trecho que ele fala assim: que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximem de mim sintam a tua presença. Lindo, eu amo de paixão essa prece, amo muito, muito, muito. Pensa nisso, o que foi que despertou cada um dos luminares do mundo? Foi alguém ou algo que alguém criou. Ah, e nós temos o exemplo do líder da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, o irmão Paiva Neto, que se despertou para a fraternidade por meio de um folheto e depois de uma música de Natal no meio do ano. Só que não era um simples folheto, uma simples música em junho, era uma mensagem e uma energia contagiante que o mobilizou para servir o Cristo de Deus, isto é, estar mais próximo dele pelas obras. Pois é, e a partir daí, desde 1956, ele faz parte da Seara da Boa Vontade. E mais, é o líder desse grande movimento de boa vontade. Então, queridos, que a gente pense
muito sobre isso, sobre o cuidado que precisamos ter com a gente mesmo e com o próximo. Sobre se importar com o que despertamos. Faz aquele desafio dos 5 temas mais recorrentes que as pessoas te procuram. É isso mesmo. E que a gente possa se inspirar eternamente em Jesus e em todos aqueles luminares que também fizeram bem à humanidade e em todos os campos do saber. Com certeza, Jesus só despertou o melhor de nós, desde o início desse mundo até quando foi crucificado, até quando ressuscitou e até quando subiu aos céus prometendo voltar. Então, quer dizer, né, meus amigos? Vamos acabando por aqui. E pensando bem. Responsabilidade, hein? Ai, ai, tá bom. Nos despedimos com a nossa saudação de paz e boa vontade. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre!